Olá, amigo, seguidor aqui do canal Rô Cassiano Beck. Faz tempo que a gente não se vê, não se fala. E hoje gostaria de compartilhar um texto aqui em Marcos 10, versículo 46 ao 52. É uma passagem a qual tem tudo a ver com os nossos dias. Dias a qual nós estamos desafiam nossa fé, desafiam até mesmo nossa certeza no nosso Deus Criador. Onde diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-o. E chamaram o cego: ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Espero que a gente possa ter um tempo edificante, agradável, sobre esse texto, logo após a nossa vinheta. Irmãos, essa passagem aqui de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, nos remete a uma contextualização nos dias atuais. De 2020 para cá, nós vemos de uma forma bastante agressiva e bastante contextualizada a perseguição à fé cristã, direta ou indiretamente, com ou sem intenção, ou até mesmo mascarado pelas situações que passamos e pelo que vivemos nos dias atuais. No início da pandemia de 2020, nós vemos um pastor canadense sendo preso porque queria manter a igreja aberta, porque em seu contexto, em sua visão, ele dizia que a igreja precisava trazer as boas novas, e o evangelho acalmava as pessoas, porque o evangelho tinha as boas novas, tem as boas novas. A paz que o mundo precisava naquele momento só era entregue, ou era confronto direto, ou conforto direto, o evangelho. Mas a autoridade daquele país os prenderam. E assim a gente viu várias histórias pelo mundo de pastores presos, ou até mesmo sendo acusados da pandemia, se ter o volume que pegou tão rápido, de disseminar o vírus. E hoje nós vemos que isso não é verdade. Nós vemos que nem o que as autoridades impôs ao mundo, os lockdowns, fez com que o número de casos diminuísse. Mas vemos que isso demonstra que o mundo quer falar quieta, a multidão quer falar para você aquieta. Recentemente nós vemos um país chamado Nicarágua calando padres, fechando igrejas,
até trouxe o seu líder religioso, o Papa, se manifestar contra essas ações. O mundo falando, quieta-te, cala, não aborreça o mestre. Talvez falar de Jesus hoje, nós com a polarização, a divulgação, ou até mesmo a extensão, a proporção ao qual as redes sociais tomaram, talvez falar de Jesus hoje não seja a forma mais inteligente de querer ganhar seguidores, de querer ganhar curtidas, de querer ganhar uma grande expressão de seguidores nas mídias sociais. Falar que ser cristão talvez te deixe até mesmo dentro da própria igreja que se julga de Cristo, por causa dos movimentos religiosos que acontecem, que deixou muita gente distante do verdadeiro evangelho, te deixe de certa forma isolados, ou que venha aconselhar vocês, olha, não fala desse jeito porque isso não agrada, você vai ficar sozinho. Mas nós temos que olhar para este homem, que também passou por um momento de dificuldade, ao qual estava cego, precisando de uma cura, sabendo que Jesus estaria passando aí, e a multidão, em vez de incentivá-lo de chegar mais perto de Jesus, mandava ele ficar quieto. Cala-te. Está vendo que a multidão é grande, o mestre não vai te ouvir? Cala-te, você acha que o mestre vai se perder, vai parar por sua causa, com tanta gente aí precisando de ser atendida, de um milagre? E aquele homem não se intimidou com as palavras. Pelo contrário, continuou falando mais alto. A Bíblia nos relata que ele gritava mais alto ainda, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Relata o versículo 48. E eu e você, como é que estamos agindo nos dias de hoje? Será que nós estamos com medo do que possa nos acontecer, das lacrações, das quedas de curtidas, das quedas de ibope, de seguidores não deixarem, de não ganharmos seguidores? Qual que é a nossa intenção com o Evangelho de Jesus? Qual que é a nossa intenção para com o Mestre? Qual que é a nossa intenção para o Evangelho de Cristo? A gente está vivendo num mundo que tudo é superficial. Uma ilustração de um pastor muito inteligente, ele falava que se você vai à praia e só pisa na areia, você não foi à praia. Você tem que entrar no mar. Você tem que sentir a temperatura da água, você tem que saber se eu te contar que é água salgada, você vai acreditar porque eu contei ou porque você experimentou? Assim também é o Evangelho. Se você ouve o Evangelho, mas não experimenta da sua plenitude, não quer se envolver com o seu fundador, com o seu Criador, é simplesmente uma religião. Certamente você não irá agir como este homem, como Bartimeu, mas talvez você agirá como multidão. Cala-te, Bartimeu. Cala-te, Bartimeu. E em vez de sermos instrumentos de bênção, seremos instrumentos de maldição sobre a vida do próximo. Porque nós conhecemos a Cristo da cruz, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos o poder ao qual Cristo tem, mas nós nos calamos, com medo da represália deste mundo, com medo do que os outros vão pensar ao nosso favor. Mas se nós somos convidados a agir como trapaceiros nesta vida
e assim fazemos, isso não nos constrange. Se nós precisarmos mentir para levar vantagem e o fazemos, isso não nos constrange. Mas se precisarmos falarmos de que Cristo é o Filho de Deus morto e ressuscitado, isso nos constrange. Por quê? Porque nós ainda achamos que a multidão, que os homens dessa terra podem muito mais do que Deus, do que Jesus. Se nós olharmos a vida dos apóstolos e se nós olharmos a vida dos homens que antecederam a Jesus, nós vemos que aqueles que realmente, de fato, quiseram ter um compromisso com Deus, eles não se isolaram. Os homens se afastaram dele, por quê? Porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus estava muito próxima com eles, muito íntimas com ele. Nós vemos Noé, numa época da Bíblia, a qual uma geração inteira já estava em pecado, e Noé não ouviu, Noé parou, ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus. Os homens se distanciaram porque acharam que aquilo era loucura. Quando Deus falou, Noé, constrói uma arca, que eu ia mandar chuva e sem cessar, a qual vai invadir a terra. E aqueles homens falaram, não, você é louco, Noé, para com isso, você larga disso, você é louco, fica na sua casa, faz outras coisas, você vai gastar muito tempo, é nada. E quando Noé termina a arca, Deus manda a chuva, aqueles homens queriam entrar dentro da arca, os mesmos que falaram que Noé era louco. Nós vemos Jó também, homem reto, homem íntegro, homem rico, homem ao qual tinha uma posição na sua sociedade, no meio que ele vivia, mas quando a lepra o abateu, até sua mulher chegou e falou, amaldiçoa teu Deus e morra. Já pensou se Ló ouvisse isso? Jó ouvisse isso e chegasse de fato e concretizasse essa ação? Nós vemos Elias. Elias tinha tudo para se tornar um líder excepcional dos profetas de Baal, mas ele se negou. Ele falou, não, eu conheço um Deus que me sustentou, que me sustenta, um Deus poderoso em obras, em maravilhas, eu não tenho como trair a confiança desse Deus. Teve até mesmo que fugir para não ser morto, mas ele não se sossegou, ele não pegou e abriu mão desse Deus poderoso. Ele não ouviu a multidão, ele não ouviu os profetas de Baal, ele não ouviu aqueles israelitas que já estavam corrompidos com aquele modo de viver, aquele ambiente de viver. Não, ele falou, eu continuo fiel, porque meu Deus continua fiel para comigo. João Batista anunciava Jesus no deserto, comia gafanhotos, se vestia com roupas de pele humana, e talvez aqueles homens olhassem para ele, aqueles religiosos, este é um louco, porque vamos dar ouvido para ele que está falando que o mestre está vindo, que aquele que há de vir já chegou, já está entre nós. E Jesus estava entre eles. Essa é a importância, que nós temos que ter a convicção e a certeza de que, por mais que a multidão grite, quieta-te, cala-te, nós não vamos fazer isso, porque o nosso Redentor, ele vive. Aquele que nos guarda não dormita nem cochila, como disse o salmista. E por mais que os governantes dessa terra inventam leis, inventam modos legais aparentemente à vista deles, para nos calar, para nos deter, para tentar nos fazer parar, nós, como servos de Deus, devemos continuar marchando. Foi isso que Deus falou para o povo, quando estava diante do Mar Vermelho, que Deus olha para Moisés, Moisés, por que me clama? Diga ao povo que marche. Eu sou com eles.
Você viu tudo o que aconteceu lá no Egito, as maravilhas, os prodígios que eu fiz para livrar este povo? Você acha que eu vou deixar vocês perecer aqui? Diga ao povo que marche. Povo, siga em frente, anda. E é assim que temos que ser nessa geração. Revestidos da autoridade do Evangelho. Revestidos do poder do Espírito Santo. Jesus falou que não vou deixar órfão, vou enviar sobre vós o Consolador, o Espírito Santo, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho vos anunciado. E é esse Consolador que nos fortalece, que nos edifica, que não nos deixa a nossa fé esmorecer, mas que aquece o nosso coração e faz a nossa mente lembrar de tudo aquilo que Ele tem anunciado, para que a gente possa passar adiante. Saiba que nos tempos daqui para frente, desde no mundo que era mundo, o diabo vem tentando parar o cristianismo, o evangelho, mas Deus de Israel não dorme, não cochila, e Ele que te guarda, Ele que nos fortalece. E assim como Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus, ele sabia que Jesus ia passar por aí e não perdeu a chance dele. Não perca a chance que Deus te deu. Não deixe passar Jesus só porque a multidão falou: quieta-te, cala-te. Não é mais tão amigável, tão seguro falar do Mestre, porque você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, você vai ser deixado de lado. Mas nós temos que colocar na balança onde é que nós queremos chegar. Se nós cremos no Evangelho, e o Evangelho me fala de que Jesus Cristo é a porta da minha salvação, e que Ele vai preparar uma mansão celestial e a Nova Jerusalém, e é esse lugar que eu quero chegar, eu não posso abrir mão, eu não posso me calar no meio da multidão. Eu tenho que continuar gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Por mais que os ventos sejam contrários, por mais que as situações sejam contrárias, adversas, não vão ser favoráveis para mim neste mundo, nessa terra, mas eu tenho que ter os olhos e a meta e o foco aonde eu quero chegar. Lembra-se daquele homem na cruz, quando olhou para Jesus e falou: eu sei que estou aqui porque eu cometi um erro, mas o Senhor está aí sem ter cometido nenhum erro, sem ter cometido nenhum pecado. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Reconhecendo a situação dele de pecaminosa, de errante, de necessitado da graça, da misericórdia, da fidelidade de Jesus. Assim também temos que ser nos nossos tempos. Refletir essa graça, refletir essa misericórdia, por mais que isso nos custe. Não vai ser fácil. Se a gente acha que vai ser fácil, não vai ser. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Se o mundo vos odiar e vou vos perseguir, saber que antes perseguiu a mim. Jesus já nos alertou. Se nós olharmos a vida dos apóstolos, todos os apóstolos morreram tragicamente. E nenhum foi porque desobedeceu a lei dos homens, mas sim porque foi imputado uma lei para que condenasse, para que o evangelho se calasse, não fosse propagado, não chegasse até nossos dias. Mas Deus prove que esse evangelho chegasse aos nossos dias. E Deus conta comigo e com você para que esse evangelho chegue nas nossas próximas gerações, ou até que ele venha. Mas nunca disse que seria fácil, nunca disse que seria um mar de rosas. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, meu amigo, você que vai estar assistindo esse vídeo, não se contente com tão pouco do que Deus pode te ofertar. E não espere muitas coisas deste mundo, ao qual só está preocupada com o seu próprio egocentrismo. Aonde homens poderosos, ricos, só querem mais dinheiro, mais poder,
e não se importam como é que vão fazer para isso acontecer. Mas saiba de que Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, a estrela da manhã, passou por este mundo e foi vitorioso. Nós também seremos, se confiarmos na sua graça, se confiarmos no seu cuidado, se confiarmos que Ele estará do nosso lado, nos aconselhando, nos ajudando, nos fazendo vencer. E como disse o Velho Testamento, ontem fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparado. Assim também será nos nossos dias. Espero que essa palavra te abençoe. E se você gostar desse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Antes de ver no nosso próximo vídeo aqui neste canal, que Deus te abençoe em nome de Jesus.